Fale antes de criar. Você tem um projeto, você quer criar algo nesse mês de fevereiro de 2025, ou então durante todo o ano de 2025? Só que hoje essa palavra vai te dar uma ajuda em tudo aquilo que você quer criar. E nós vamos aprender exatamente com Ele, com o Todo-Poderoso, como foi essa construção maravilhosa que hoje vivemos. Gênesis capítulo 1. Vamos aqui, se você gosta da palavra, então vamos mergulhar aqui e vamos ver o que Ele vai dizer para todos nós aqui. Gênesis capítulo 1. Fale antes de criar. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Vamos lá. Quando a gente começa a ler Gênesis ele tem uma fonte muito rica de informação, só que se nós não fizermos perguntas ao texto, a gente acaba não entendendo qual é da maneira correta. Aqui está dizendo que no princípio criou Deus os céus e a terra, mas depois, ao longo da leitura, você vai ver que Deus cria o céu, que é a expansão, e a terra, que é aonde nós estamos hoje pisando, a porção seca, a expansão céu e a porção seca. Só no primeiro e no segundo versículo nós entendemos que muitas coisas antes de serem criadas no natural, elas são criadas no espiritual. Essa terra aqui sem forma e vazia não era algo que era a porção seca onde nós pisamos, e esses céus aqui não são os céus onde nós podemos enxergar, porque eles são criados depois. Então a gente começa aqui no início entendendo que algumas coisas, para elas nascerem na nossa vida natural, elas precisam nascer na nossa vida espiritual. Você precisa, dentro do seu coração, gerar e fazer com que aquilo seja uma verdade através de uma criação sua, para depois que essa criação sua acontecer, ela possa se manifestar no reino natural. Então vamos lá, vamos continuar aqui a leitura aqui. Verso 3. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luzes e trevas. Versículo 3 e 4 de Gênesis. Aqui a gente começa a entender um pouco da nossa live. Fale antes de criar. Vamos entender. Deus não é o Todo-Poderoso, soberano, conhece o ontem, o hoje e o amanhã, sabe de todas as coisas. Por que Ele coloca Gênesis para que a gente possa ler? E Ele diz aqui no versículo 3, e disse, haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. Por que a Bíblia está dizendo que Ele disse antes de fazer? Ele diz e depois Ele faz. Ele não precisava dizer. Ele simplesmente, quer saber? Espírito Santo, Jesus e sabedoria, aqui não diz, mas tem um texto. Eu vou dizer para você, tem um texto que diz que a sabedoria estava na criação de tudo. Depois eu vou pegar, porque hoje eu não estou falando de forma específica sobre a sabedoria, mas existe um texto que diz que a sabedoria estava na criação. Depois procura aí, dá um Google, a sabedoria estava na criação, você vai encontrar onde está esse texto. Então eu fico imaginando Deus falando, sabedoria, Jesus, Espírito Santo, vou fazer aqui, eu vou fazer aqui separação entre luz e treva, vou fazer uma luz aqui, sem falar nada. Ele era poderoso, ele não se submete a ninguém, ele não precisava falar a ninguém, mas ele declarou, porque ele queria mandar uma mensagem para mim, para você, que antes de nós fazermos uma coisa, quando nós declaramos, quando nós damos uma palavra, essa palavra, ela cumpre um propósito no reino espiritual e natural. Então ela sai do céu, vem na terra e cria um propósito estabelecido. Hoje, você tem muitos projetos e muitos propósitos. Comece a declarar, essa empresa vai dar certo. Vou fazer essa faculdade, vou até o fim. Sabe que quando você começa a declarar, por mais que lá na frente
um caos e uma coisa que esteja a ponto de acontecer, a empresa está a ponto de quebrar, ela não quebra por causa da palavra. A empresa não vai quebrar. A minha vida não vai parar. O meu filho vai sair das drogas. O meu marido vai voltar. Ele começa a criação de todas as coisas mandando uma mensagem para mim, para você, de que é muito importante falar antes de criar. Vamos continuar lendo o texto aqui, que você vai ficar apaixonado. Você vai falar assim, poxa, mas eu nunca tinha lido Gênesis, já li a Bíblia 20 vezes, mas nunca consegui olhar para Gênesis dessa maneira. Verso 5. Deus chamou a luz de dia e a trevas de noite, e foi tarde de manhã no primeiro dia. O primeiro dia foi declarado antes de ser criado. O que você vai declarar hoje sobre o seu dia 4 de fevereiro? Vai ser um dia de tristeza, vai ser um dia que eu não tenho dinheiro, vai ser um dia onde nada vai mudar, vai ser um dia onde as coisas não acontecem. Não, você não está vendo, mas você vai declarar. E quando você declara algo sobre esse dia que ainda não aconteceu, a mensagem sai do céu, encontra um propósito na terra, e aí algo começa a ser criado. Vamos continuar, verso 6. E disse Deus, haja expansão no meio das águas, haja separação entre águas e águas. E fez a expansão e fez separação entre águas que estavam debaixo da expansão e águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão de céu, e foi tarde e manhã no segundo dia. Então vamos lá. Como é que aqui Deus fala, no princípio criou Deus os céus e a terra, e aqui no versículo 7, no versículo 8, e chamou Deus a expansão de céus, e foi tarde e manhã no segundo dia. Ou seja, os céus foram criados antes da manifestação propriamente dita deles. Algumas coisas ainda não aconteceram na sua vida, mas pela sua declaração, por aquilo que você acredita e por aquilo que você vai declarar, antes de você enxergar a manifestação da sua empresa, da cura de um familiar, a manifestação do seu ministério, do seu chamado, você vai declarar. Sabe o que algumas pessoas às vezes têm medo de declarar? E se não acontecer, eu vou falar, eu vou me frustrar. Não tenha medo de falar, não tenha medo de declarar. Busque essa criação dentro do seu coração, declare, porque imagine que coisa linda é você buscar dentro do seu coração, sem nada acontecer, declarar, e depois você olhar para aquela situação e falar assim, poxa, aconteceu exatamente do jeito que eu falei. Eu estava pensando aqui, antes da live, eu não sei quantos aqui são do Rio de Janeiro, mas mesmo quem não é do Rio de Janeiro pôde constatar essa cena, quem gosta de futebol. Há um tempo atrás, acho que foi um dos jogos antes do Gabigol deixar o Flamengo. Gabigol estava do outro lado do campo e nada estava acontecendo, Só que aí o Felipe Luiz falou, vem para cá, para esse lado que você vai fazer o gol. Eu acho que ele relutou, né, um pouco ali. Ele falou, poxa, mas eu jogo aqui na esquerda, por que você está mandando eu ir para a direita? Vem para cá, para esse lado do campo que você vai fazer o gol. Mas foi uma coisa assim, foi impressionante, que foi imediato. Quando ele falou e o Gabigol mudou, saiu da esquerda para a direita, a bola sobrou para ele, ele fez o gol. E aí eu digo para você, o Felipe Luiz já estava vendo aquilo ali antes do Gabigol fazer o gol. Sabe qual é o nosso problema? Às vezes nós não conseguimos enxergar aquilo que vai abençoar a nossa vida, e pelo fato de não enxergar, a gente acaba não declarando. Hoje eu terei um dia de paz, de graça, vou conseguir resolver todos os problemas, todas as situações que eu tenho para resolver. Você pega tudo aquilo que está no seu coração, faz uma declaração para esse dia, porque hoje a mensagem que Deus tem para mim e para você é: fale antes de criar. Mas Deus não precisava falar nada. Deus não precisava falar nada, ele simplesmente precisava falar assim: o quê? Céus e a terra? Está aqui. Luz? Não vou falar nada. A luz está aqui. Expansão dos céus? A Bíblia diz, ele disse, depois ele fez. Então ele declara. Então aqui, ó, obrigado, entrei triste, tem sido dias difíceis. O que você vai fazer nos seus dias difíceis? Tudo vai melhorar.
tudo vai acontecer. Toda essa luta, toda essa guerra, todo esse transtorno, algumas coisas estão chegando na minha vida, eu não entendo, mas declare uma palavra de vida aonde tem morte, porque tudo aquilo que a gente vai criar, a gente precisa falar antes de realizar. Sabe o que acontece? Que às vezes muitas pessoas, elas não conseguem realizar porque elas começam a fazer e não deram nenhuma declaração e Deus não falou nada. Aí, e Deus, por que deu errado? Você não me perguntou. Se você me perguntasse, eu ia colocar nos seus lábios uma palavra para você declarar. Vamos pensar aqui numa coisa, todos nós que estamos aqui. Como Davi venceu Golias? Você acha que Davi venceu Golias com 5 pedrinhas de ribeiro e apenas uma? Ele pega aquela pedra, coloca na funda, gira, taca e a pedra acerta em Golias de uma maneira que ele cai no chão. Vamos pensar. Antes de Davi lutar com Golias, ele faz uma declaração. Quem é esse incircunciso para afrontar o exército de Deus vivo? Olha a expressão que Davi tem dele, do gigante e de Deus. Golias não é nada diante do Deus que eu acredito, só que ele verbalizou. Davi verbalizou. Então eu fico imaginando aqui, e a palavra de Deus me deixa muito feliz com a revelação que ela traz. A palavra de Deus é viva. Você pode, a partir de hoje, aqui nas lives, nós fazemos lives de segunda a sexta, às 6 horas da manhã. Eu tenho um grupo no meu Instagram pessoal. Meu Instagram pessoal é Arthur Felipe Barbosa, Arthur sem H. Se você for lá no meu Instagram, tem um link que você vai ser direcionado para o grupo. Hoje à noite nós vamos fazer uma reunião online nesse grupo para falar da palavra, para contar sobre alguns testemunhos de pessoas que começaram a viver a palavra e tiveram alguns resultados. Se você quiser e puder fazer parte desse grupo, só ir lá. Arthur Felipe Barbosa no Instagram, Arthur sem H, tem um link, você clica lá e será direcionado para esse grupo. Mas pensa comigo, que palavra maravilhosa é essa que nós estamos ouvindo. Quando Davi faz essa declaração, sai uma informação do céu, ele é pequeno, ele está encarando um gigante, um homem muito mais alto do que ele, mas está usando a palavra para derrotar o homem. Então quando Davi faz a palavra e pega a pedra do ribeiro, dos céus vem uma informação para aquela pedra. Eu te criei, tenho uma palavra sobre ti, você vai cumprir o destino e vai bater exatamente na testa de Golias. A Bíblia não está dizendo isso, mas entenda uma coisa que eu vou te falar. Uma pedra, ele pegou 5. Uma pedra que ele rodou e falou, quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? E fez uma declaração e tacou. E o propósito foi cumprido. Hoje, nós estamos aprendendo. Fale antes de criar. O que você quer criar hoje? O que você quer fazer hoje? Quais são as coisas que estão sobre a sua vida que precisam acontecer, só que você está assim, ó. Você não fala nada. Você não declara nada. Quando você declara, a sua fé vai aumentando. Quando você profetiza, quando você declara, eu não estou vendo, mas todo dia eu levanto e eu vou comprar minha casa. Todo dia eu levanto e eu vou ser promovido. Todo dia eu levanto e eu vou passar nesse concurso, eu vou abrir a minha empresa, eu vou fazer isso. Você precisa declarar. Como eu disse, esse declarar não precisa ser na frente dos outros, porque algumas pessoas não precisam saber aquilo que está no seu coração. Mas Deus, lá na eternidade, ele não precisava falar nada. Sou Deus, peraí, vou criar essa xícara aqui, ó. Peraí, vou pegar o material, vou pegar tudo certinho, tá aqui. Sou Deus, quem vai contra mim? Não. Vou fazer uma xícara de porcelanato e ela vai ter o formato tal. Ele fala, depois ele cria exatamente da maneira que ele falou. Verso 9. E disse Deus, ajuntem-se águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca, e assim se foi. E Deus chamou a porção seca de terra, e o ajuntamento das águas chamou de mares. E viu Deus que era bom. Então ele disse, depois ele fez. Deus declara, depois ele faz. Será que esse hoje não é um ensinamento para mim, para você, para que a gente possa ter um dia onde nós vamos declarar as coisas antes de realizar?
Ah, mas eu tenho medo. Mas o medo tem prendido muitas pessoas de realizar grandes projetos. O medo tem travado, eu acredito que 70% da população mundial. Não vou fazer, que eu tenho medo de perder, eu tenho medo de errar, eu tenho medo de falhar, então eu prefiro ficar quietinho aqui e ver as coisas acontecendo do que eu me arriscar, falar, realizar e a coisa não dar certo. Você que está aqui, que teve um relacionamento frustrado. Você que está aqui, que casou e a sua esposa ou seu marido pediu divórcio. E quando você casou, você falou assim, poxa, mas você, um casamento tão lindo, é a pessoa que eu amo, ele ou ela, e de repente chega aquele dia do divórcio e você fica um pouco desestabilizado e faz a seguinte declaração: não mais vou me envolver com ninguém. Mude essa declaração. Comece a declarar que o que Deus tem para a tua vida vai acontecer e da melhor maneira possível. Quando a sua mente não consegue enxergar, você não consegue declarar e automaticamente não vai viver. Tive uma empresa que quebrou, não quero mais saber de empresa. Mude a sua mentalidade, faça a sua declaração de fé e viva o extraordinário de Deus na sua vida. Tudo isso só acontece porque hoje nós temos o acesso a essa palavra. Lembra do início da live quando eu falei para vocês que Deus, ele fala, no princípio criou Deus os céus e a terra. E aqui, no versículo 10, ele fala assim, e criou Deus a porção seca e criou Deus também a expansão que foi o céu. Que céu e a terra é aquele lá do Gênesis capítulo 1, verso 1? Deus, antes de manifestar algo natural, ele cria as coisas no espiritual. Como está a sua vida? Como está a sua vida espiritual? Como está a sua alma? Dependendo do que você está ouvindo, de repente, dependendo de onde você tem estado, você não vai conseguir criar, não vai conseguir fazer, porque você não consegue enxergar. É como se alguém pegasse a sua vida, colocasse no quarto escuro, e você, no quarto escuro, com a luz apagada, você não tem como ir para lugar nenhum. Mas aí entra alguém chamado Jesus nesse quarto escuro e pega um palito de fósforo e acende. Quando ele acende esse palito de fósforo e você vê a luz, você consegue ir em direção a essa luz e ter a sua vida completamente transformada. A mensagem de hoje é: fale antes de criar. Será que hoje, você que está aqui nessa live, você que entrou aqui por algum motivo, vai começar a declarar sobre o seu dia aquilo que você quer sobre ele? Declarar. Eu vou começar a falar, mas Deus que é o Todo-Poderoso, antes de criar, antes de fazer, ele disse, o texto continua dizendo, aqui ó, verso 11, e disse Deus, produza a terra erva verde, dê sementes e ave, e a terra produziu, e fez Deus, e viu Deus que era bom. Então, antes de fazer, declare. Antes de criar, declare. Que essa mensagem hoje possa transformar o seu dia. Porque, como eu disse, nós somos alunos, o Espírito Santo é o professor, e todos os dias, para quem tem estado aqui na live e tem participado do grupo lá, que eu fiz um grupo para a gente estar mais próximo, quem tem feito esse exercício todo dia tem alcançado alguns resultados. Porque o professor, quando entrega uma prova para a gente poder fazer, se você não estudou, se você não declarou, se você não aprendeu a mensagem, como é que você vai responder a prova? Sabe aquelas pessoas que, às vezes, alguém faz a pergunta, qual é teu sonho? Não sei. Para mim, do jeito que tá bom. Ué, como é que você vive na Terra sem ter um sonho? Em todas as áreas, sem todo dia falar assim, Deus, isso ainda não aconteceu na minha vida, mas hoje eu declaro, eu vou engravidar, eu vou casar, eu vou abrir a minha empresa, eu vou ser bem sucedido, eu vou entrar por ministério, eu vou seguir a Ti. Como? Que às vezes somos pegos de surpresa. Arthur, se você tivesse uma oportunidade hoje de realizar um sonho, o que você faria? Se você não estiver gerando isso, você vai falar, não sei, do jeito que a vida tá, para mim tá bom. Será que é isso que Deus quer das nossas vidas? Muitas coisas ainda não aconteceram, elas vão acontecer, mas elas querem encontrar na nossa vida a fé para poder declarar antes da criação.
E aí, como tudo que Deus, a Bíblia diz que tudo que Deus faz é bom, ele declara, e quando ele declara, as coisas precisam acontecer. Não declare algo na sua vida que Deus ele não está gerando no seu coração. Existem coisas, como diz a palavra de Deus, existem caminhos que são bons, mas no final são caminhos de morte. Então tem pessoas que hoje estão buscando alguns caminhos dizendo assim, poxa, isso daqui é bom. Meu amigo falou que é bom, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas a Bíblia está falando que é caminho de morte. Então hoje é tempo de nós buscarmos o caminho de vida, através da criação, mas antes dessa criação nós vamos declarar. Faça um teste. Hoje você está aqui para poder fazer um teste sobre esse dia. E se você está aqui, que está lá no grupo, onde eu criei um grupo para a gente ter um relacionamento, coloca o testemunho lá. Pô, tô no dia 4 de fevereiro, eu levantei sem nenhuma perspectiva de vida, sem saber o que fazer. Minha vida é entrar apenas numa rotina, como todo dia ela é. Mas como você falou que a gente precisa declarar uma palavra antes de realizar, eu já fui pro meu trabalho assim falando, hoje vai dar certo, hoje eu vou chegar lá totalmente diferente, hoje algo vai acontecer de novo. E aí quando você chegar lá e que a coisa acontecer, a sua fé vai começar a crescer em Deus, porque você praticou e realizou. Deus é um Deus que realiza coisas nas nossas vidas. Jesus ele poderia ter vindo aqui na terra só para ensinar, né? Vou ensinar a palavra, vou ensinar sobre o reino dos céus, mas Jesus curou, ressuscitou, transformou água em vinho, fez tantos milagres e muitas pessoas foram testemunhas, mas hoje eu acredito em cada milagre desse, em cada porção, como se eu tivesse estado lá atrás. Porque entregar sua vida para Deus é fazer com que Ele entre na sua vida e faça morada e tenha um relacionamento contigo. Então, quando Ele tem um relacionamento contigo, a sua vida não é mais a mesma. Você está fraco? Um relacionamento que você tiver com Ele vai colocar você como forte. Você vai declarar, vai criar, algo vai acontecer e você vai falar assim, muito obrigado, Pai. Eu não esperava que isso fosse acontecer dessa maneira, mas por causa da sua palavra que há em mim, hoje eu declarei e aquilo aconteceu. Será que se eu não declarasse iria acontecer? Deus ele conhece todas as coisas, mas vamos gerar, vamos declarar e vamos viver tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas.